Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 4. Lucas, capítulo 4, versos 38, 39, 40 e 41. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma com febre muito alta e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe traziam. Ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Preste atenção nesses números que eu vou passar para vocês. Eu tirei esses números do site da Organização Mundial da Saúde. 35 mil é o número de doenças catalogadas pela medicina. Existem pelo menos 35 mil doenças no mundo. Desde a simples dor de barriga até processos cancerígenos graves. Estão incluídas essas doenças. Em 2007, 1.800.000 pessoas morreram de tuberculose no mundo. Em 2008, 247 milhões de pessoas estavam infectadas de malária. O mundo possui pelo menos 33 milhões de pessoas infectadas pelo HIV. Pelo menos porque existem regiões em que não há pesquisa, não há como se descobrir. Atualmente, 8.200.000 pessoas morrem por ano no mundo de câncer. Só no Brasil morrem em média 185.000 pessoas por ano de câncer. As principais causas de morte no mundo são de doenças cardiovasculares. Elas só perdem para as doenças respiratórias em países de baixa renda. Depois delas aparecem as doenças infecciosas e parasitárias como as grandes vilãs. O corpo humano possui cerca de 100 trilhões de bactérias. Ou seja, o nosso corpo possui 10 vezes mais bactérias do que células. Se desmontássemos o corpo humano, célula por célula, separar o que é bactéria de um lado e homem do outro, os micróbios ganhavam de lavada. São números assustadores. Como disse o poeta, nos deram espelhos e vimos um mundo doente. O mundo é doente. O mundo convive com doenças o tempo todo. Nós somos seres doentes. Nesse texto aqui, se nós se lembrarmos, depois de falar que Jesus
é capaz de libertar as almas dos poderes das trevas, ao mencionar a pregação de Isaías 61, a profecia descrita lá em Isaías 61. Depois de falar que Cristo é poderoso para libertar as pessoas do reino das trevas, ao mencionar a libertação do endemoniado, agora Lucas nos mostra que o Messias, ele veio ao mundo para nos livrar de um outro inimigo poderosíssimo, fortíssimo, que são as doenças. Então Lucas está descrevendo o poder e a autoridade do Messias sobre as trevas, sobre os demônios, e agora ele nos fala da autoridade do Messias sobre as doenças. Cristo é alguém que tem poder, inclusive, sobre problemas físicos. Então Lucas nos mostra com esta sequência aqui no capítulo 4, que Jesus é aquele que traz salvação não apenas à alma, mas também ao corpo do homem. Jesus é aquele que tem autoridade na pregação, na expulsão dos demônios, mas também sobre as enfermidades. Na última mensagem que nós vimos, há 2 semanas atrás, nós vimos que as enfermidades, elas não são necessariamente um sinal da ira de Deus. Vimos que as enfermidades muitas vezes são usadas por Deus para nos humilhar, para nos mostrar qual é realmente a nossa condição. Nós vimos que a enfermidade, ela recorda o homem do dever de estar pronto a ajudar o semelhante, o próximo. Vimos que a doença nos ajuda a nos lembrarmos de um fato que quase todos nós vivemos sem lembrar, que é o fato de que um dia vamos morrer. A doença nos ajuda a pensar seriamente em Deus, porque quando nós ficamos enfermos, a primeira pessoa a quem nós apelamos é o Senhor. A doença nos torna pacientes, a doença nos faz mudar a maneira de encarar a vida, e a doença, ela é uma excelente ferramenta para testar a nossa fé, o nosso cristianismo. Isso foi o que nós vimos aqui, baseados nesse texto aqui, da cura da sogra de Pedro, e aqui do verso 40, quando é dito que Jesus, ao término daquele dia, cura uma quantidade enorme de pessoas. Hoje eu queria levá-los a refletir sobre uma questão muito pertinente e extremamente debatida nos nossos dias, aliás, ao longo da história, e que esse texto aqui desperta, suscita. A questão é: Deus cura nos dias de hoje? Deus cura ou não cura? As pessoas dizem assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então nós devemos esperar que Ele cure hoje, assim como Ele curou no passado. Será que é assim mesmo? Preste atenção no seguinte: a primeira cura registrada na Bíblia foi no período de Abraão. Foi ali durante o tempo de Abraão. Isso significa que não existem curas registradas nos primeiros 1.600 anos de história bíblica até o dilúvio. De Abraão até Isaías, que é 2.200 antes de Cristo a 750 antes de Cristo, Abraão a Isaías, existem 20 curas registradas na Bíblia. Ou seja, 1.500 anos e apenas 20
curas catalogadas nas Escrituras. 5 delas do tempo de Jó a Abraão, aquele que é chamado do período patriarcal. 5 nos tempos de Moisés, 2 nos dias de Samuel e 8 de Davi até Isaías. Ou seja, 20 curas em 1500 anos. Agora preste atenção nisso. De Isaías, 750 a.C., até Jesus, sabem quantas curas existem registradas na Bíblia? Nenhuma. 0. Nada. Durante séculos, as pessoas morriam e não existiam relatos de cura. 750 anos sem ter uma cura. É por isso que quando Jesus aparece, 750 anos depois do último relato de cura, quando Jesus aparece e faz o que Lucas descreve aqui, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, das mais diferentes moléstias, lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. É por isso que quando Jesus faz isso, Mateus vai relatar, lá no capítulo 9, que alguém diz assim: nunca se viu nada parecido em Israel. Marcos 2,12 diz assim: nós nunca vimos nada assim. João 9, o relato da cura do cego de nascença. Nunca foi ouvido de alguém que abriu os olhos de um cego de nascença. Já que você está com o texto aberto aí, vira rapidinho aí para Lucas 10. Eu só não anotei a referência aqui, mas está nesse capítulo aí. Jesus diz assim: felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Alguém achou o verso aí? Verso 24, está aí, ó. Eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo e não viram, e ouvir o que vocês ouviram e não ouviram. É muito interessante observar essas estatísticas da palavra de Deus. E é interessante notar que, mesmo nas Escrituras, o dom de cura desapareceu. Mesmo na Bíblia. Por exemplo, Timóteo estava com um problema no estômago. O que Paulo fez? Botou a mão sobre ele para orar, para ele ficar curado? Nada disso. Paulo recomendou que ele tomasse um pouco de vinho para melhorar da dor no estômago. Epafrodito foi visitar Paulo, mandado pela igreja lá dos Filipenses, quase morreu na viagem, ficou gravemente enfermo. Paulo curou Epafrodito? Trófimo, Paulo diz assim: deixei Trófimo. Conhece a história? Em que circunstância lá em Mileto? Adoecido. Paulo curou Trófimo? Não há nenhum registro que Paulo impôs as mãos e curou essas pessoas. Depois de Jesus e dos apóstolos, tem relato de cura? Leia lá a patrística, a história dos mártires.
a história dos reformadores, leia a história das missões, de pessoas que foram para lugares distantes. Nenhum deles fez nada parecido com o que Jesus está fazendo aqui. Nunca na história humana houve algo parecido com o que aconteceu nos tempos de Jesus. As curas realizadas por Jesus e pelos apóstolos, elas tinham um único objetivo: validar a mensagem e o mensageiro. Esse era o objetivo das curas. As curas, os milagres precisavam acontecer para que Jesus e os apóstolos tivessem credibilidade. Sabe por quê, gente? Quando Jesus aparece num ambiente, num contexto, onde muitas pessoas afirmavam ser o Messias. Antes e depois de Jesus, existiram muitas pessoas que disseram assim: eu sou o Messias. E alguns deles tiveram muito mais seguidores que o filho de José e Maria. Jesus aparece, e quando ele aparece, ele é apenas mais um, no meio de tantos outros que se diziam ser o Messias. Então, como que Jesus iria provar que ele era realmente quem ele afirmava ser? Através de milagres e de curas. Os milagres e as curas nas Escrituras, elas dão autenticidade ao servo de Deus, ao enviado de Deus. E nesse caso aqui, elas estão autenticando a identidade de Jesus. Era preciso mostrar que Deus estava por trás de Cristo e dos apóstolos. Então, o dom de curar, ele foi concedido a Jesus e aos apóstolos num momento especial da história. Ele não permanece. Por isso que nós precisamos, ao tratar de um assunto como esse, fazer diferenciação entre curas que Deus realiza, curas que Deus faz em resposta à oração, e o dom de curar. São coisas distintas, são coisas diferentes, e isso precisa estar muito claro na nossa cabeça. Deus cura hoje? Claro que sim. Claro que sim. Agora, alguém possui o dom de curas, como acontecia ali na época de Jesus e dos apóstolos? Há um tempo atrás eu ouvi o pastor Ivênio pregar, e ele contou de um filho dele que tinha um problema gravíssimo, seríssimo. Contraiu uma doença, tudo que o menino comia, tomava, o organismo não retinha. Saía pelas fezes, saía pela urina, e o menino estava ficando raquítico, estava morrendo, não tinha remédio. E durante muito tempo, ele orando, o menino padecendo, sofrendo, a igreja orando, os familiares orando. E o pastor Ivênio conta que, num determinado dia, ele muito triste, muito desgastado com a situação, ele ouve uma voz, não algo audível, mas ele sente que Deus fala assim com ele: ore pelo seu filho novamente. Ele orou, e quando ele acabou de orar, ele falou: vamos para o médico, vamos fazer todos os exames de novo. O menino estava curado. E aí ele falou assim: isso significa que eu tenho o dom de curar? Eu vou chegar na minha igreja e dizer assim: ó, eu orei, meu filho ficou curado, está provado aqui.
Agora vocês podem fazer fila aqui que eu vou orar por cada um, porque eu tenho o dom de curar. Deus cura. Mas as pessoas têm o dom de curar? Esse princípio, ele se aplica não apenas ao dom de curar. Porque junto com o dom de curas, a Bíblia fala que existia o dom de milagres. E no nosso entendimento, esses dons, eles cessaram. Significa que Deus não faz milagres hoje? Não, eu creio que Deus faz milagres. Eu não acredito que alguém tenha o dom de milagres, como acontecia lá com os profetas. Alguns aqui na igreja sabem dessa história, mas muitos não sabem. Nós temos um irmão aqui, aquele que fica lá atrás, sentado lá, o Marcinho. Marcinho, uns anos atrás, ele saiu aqui de Campos e foi montar uma rádio lá na Guiné-Bissau. Levou a aparelhagem, levou os manuais, levou tudo. Chegou lá, foi montar a rádio para o pastor Joed, porque a rádio era o principal meio de comunicação daquele povo ali. E através daquela rádio, o pastor Joed ia pregar o evangelho. Chegou lá, montou tudo direitinho, tudo de acordo com o manual, tudo certinho. Ligou. Não funcionava. Revisou tudo, não funcionava. No outro dia, nada. O que está errado? Estava tudo certo. O pastor Joed virou para ele e falou assim: Márcio, espera aí. Foi lá na casa dele, pegou um óleo, chegou nos instrumentos da rádio. Vamos orar. Se ajoelharam ali, oraram. Liga. Pergunta para ele. Funcionou na hora. Deus faz milagres? Eu creio que faz. O pastor Joed tem o dom de milagres? Essa questão, irmãos, precisa ficar muito bem definida na nossa mente. Sabe por quê? Porque a quantidade de charlatões e aproveitadores nessa área é muito grande. Sempre houve e sempre existirão curandeiros falsos que se alimentam do desespero das pessoas. Você já ouviu falar em Benihim? Quem nunca ouviu falar de Benihim, né? Talvez ninguém supere Benihim quando o assunto são aberrações sobre supostas curas. A quantidade de histórias bizarras envolvendo esse charlatão é um absurdo. Anos atrás, ele veio a público e disse o seguinte: é apenas uma das dezenas, que dirá centenas de situações envolvendo Benihim. Olha o que ele fez há pouco tempo. Publicamente. Se você tem um ente querido que morreu, não enterre o corpo. Traga o corpo para dentro da casa, coloque-o com o braço na TV, ouça a minha palestra e deixe o corpo ali por 24 horas. Jesus vai ressuscitá-lo dentre os mortos. Você consegue imaginar uma família destruída pelo luto ainda ter que fazer uma maluquice como essa? Você acha que Benihim tem pouco seguidor? Você já ouviu falar de um homem chamado Maurice Cerullo? Um teleevangelista pentecostal americano.
Certa vez ele foi fazer uma grande reunião de cura na Índia. E quando as autoridades locais descobriram, com receio das repercussões daquele evento, que estava sendo anunciado ali para um estádio, eles foram até o local onde Morris Cerullo estava, no hotel, e eles levaram algumas pessoas enfermas e disseram assim: cure essas pessoas aqui agora. Se você não curar, não vai ter evento nenhum. Ele foi colocado no avião, de volta para casa, na mesma hora. Não teve reunião nenhuma, porque ele não curou ninguém. Agora olha a diferença. Olha a diferença quando alguém tem o dom de curar. E ele punha as mãos sobre cada um deles e os curava. Em seu relato desse episódio, Marcos vai dizer que Jesus curava as pessoas de toda sorte de enfermidades. Quais eram as enfermidades mais comuns da época de Jesus? Cegueira, surdez, pessoas mudas, leprosos, coxos, aleijados de vários tipos. Esses são os tipos de doenças que aparecem nos relatos dos evangelhos. Provavelmente foi esse tipo de gente que nesse relato aqui de Lucas foi levado até Jesus. Não havia doença, nenhuma doença, que resistisse ao poder curador de Jesus. As curas realizadas por Jesus eram extremamente diferentes de tudo que a gente vê nos dias de hoje. As curas de Jesus, elas eram instantâneas. Elas aconteciam no meio de todo mundo. Jesus curava todo tipo de doença. Jesus não escolhia qual doença ia curar. Nas curas realizadas por Jesus, não tinha um processo de triagem para dizer, ó, isso aqui ele cura, aquilo ali ele não cura. Hoje, os curandeiros, eles curam o quê? Enxaqueca, dores internas, enfermidades muito suspeitas. Essas supostas curas que os curandeiros fazem hoje em dia, acontecem em ambientes controlados e manipulados pelos curandeiros. Num estúdio de TV, num palco cheio de surpresas, com pessoas que ninguém conhece. Eu quero ver esses camaradas curarem câncer, AIDS, síndrome de Down, fazer paralítico andar. Se esses charlatões realmente possuem o dom de curar, por que eles não entram nos hospitais curando os enfermos e os moribundos? Seria maravilhoso reunir grupos de pessoas com o dom de curar. Leva Benihim lá nas ruas de Bangladesh. Leve Benihim lá nas colônias de leprosos da Índia. Aos hospitais africanos, onde milhares de pessoas sofrem absurdamente. Aos hospícios, às enfermarias dos hospitais do mundo, para acabar com a dor das pessoas. Por que esses curandeiros não fazem isso? Por que eles não saem do seu ambiente manipulável da TV e dos seus eventos inventados? Por que eles não prestam um grande favor à humanidade, curando as enfermidades das pessoas? Jesus curava diante de todo mundo, todo tipo de doença, não tinha restrição. Sabe o que normalmente os charlatões dizem quando pergunta-se a eles assim: se você tem a capacidade de curar, por que você não vai no hospital e cura as pessoas? Sabe o que eles dizem? Nós só podemos curar aquelas pessoas que têm fé. E eles não têm fé suficientes. Pilantras, covardes, bandidos, é isso que eles são. Você não encontra Jesus dizendo para a pessoa assim, ó, eu não posso te curar porque você não tem fé. Você encontra isso na Bíblia?
Os milagres de Jesus não estavam condicionados à fé. A maioria das pessoas que Jesus curou não tinha fé nele, nem mesmo depois da cura. Eu te pergunto, qual é a fé que as pessoas que Jesus ressuscitou possuíam nele? Jesus recebe todos. Não existem condições, não existem restrições. Lucas conta de um aleijado que vivia na porta do templo de Salomão. Aquele homem era conhecido da cidade toda. Pedro passa por aquele aleijado várias vezes. E o que aquele paralítico pedia a Pedro? Para ser curado? Aquele paralítico pede esmola a Pedro. E num determinado dia, Pedro sente que devia curar aquele homem. Então Pedro vira para ele e diz assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele paralítico, ele não esperava ser curado. Ele estava querendo dinheiro, esmola. Ele não pensava em nada disso. Ele não tinha fé. Mas ele foi curado. A verdade é que os charlatões não podem curar, porque conquanto reivindiquem ter o dom de curar, eles não têm. É só você fazer um exame minucioso e se perceberá que esses ministérios de cura é tudo charlatanice. Leia o livro do John MacArthur chamado O Caos Carismático. Nesse livro, John MacArthur mostra as evidências de pesquisa que ele fez sobre o ministério de um camarada chamado Kathryn Kuhlman, um dos mais famosos curandeiros do mundo. Sabe o que o MacArthur diz ali? Eu fui pesquisar. Não tem uma cura realizada por Kathryn Kuhlman. Ele mostra as evidências. Eu conheço uma pessoa que anos atrás investiu uma grana enorme num grande evento de cura que existiu aqui em Campos. E quando o evento acabou, a pessoa muito desconfiada apanhou as fichas com o endereço das pessoas que supostamente tinham sido curadas. E ela foi fazer o que o MacArthur fez, investigar. De caso em caso, de casa em casa. Sabe quantos estavam curados? Nenhum. Eu também conheço pessoas que neste evento deram testemunhas de cura, inclusive na televisão. Nada. Nenhuma cura. Eu estou falando isso porque nós devemos ter muito cuidado com igrejas e ministérios que enfatizam a questão das curas. A Igreja Católica Romana se vangloriava de curar pessoas com os ossos de João Batista, com fragmentos de madeira da cruz e até mesmo com frascos que continham o leite materno de Maria. Sabia disso? Então, irmãos, a gente precisa estar muito atento a isso daí. E essa é uma questão muito forte nos nossos dias. Agora, deixando a charlatanice de lado, existem algumas situações que não são fáceis de serem respondidas. Numa das recentes biografias do padre Cícero, o autor lembra que ele era chamado de padre rebelde. E padre Cícero foi colocado para fora da Igreja Católica porque ele não se conformava com as diretrizes e os cânones da igreja. E Padinho Cícero, como ficou famoso,
ali no final do século XIX, ele realizou muitos milagres, curas, sinais e prodígios que foram atribuídos a ele, tornando-se um grande santo milagreiro. Na romaria que se faz a Juazeiro do Norte, olha só, não são dezenas nem centenas, são milhares de pessoas que testemunham que receberam uma bênção e uma cura do Padre Cícero. Tem ex-aleijado que expõe a muleta, gente que não tinha dente, que usava dentadura, mostra os dentes novos. Existem centenas de relíquias que mostram os milagres e prodígios realizados em nome do Padim Cícero. Se você entrar no site católico da Canção Nova, lá tem uma parte chamada de testemunhos. Ali existem centenas de católicos afirmando que foram curados por santos. Fizeram pedidos, peregrinações a locais de adoração e alcançaram uma graça, um milagre. E aí? Quem nunca ouviu falar de Dr. Fritz? Aquele médium espírita que operava pessoas sem anestesia, só com uma faca de cozinha suja. Centenas de pessoas dão testemunho que tiveram câncer extraído, tumor removido, catarata extirpada. Se alguém te perguntar, você responde o quê? Qual é a origem de tudo isso? Se não é charlatanice, mas o negócio realmente aconteceu, da onde que vem isso? Será que é tudo mentira? Tem charlatão, aos montes, mas tem algumas coisas com as quais nós nos deparamos. E aí? Existem duas possibilidades. E para falar dessas duas possibilidades, eu quero te convidar a você abrir lá em Oséias, capítulo 4. Por gentileza. Livro do profeta Oséias, capítulo 4, verso 12. Oséias 4, verso 12. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou, eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Quando Oséias escreveu essas palavras, 800 anos antes de Cristo, ele estava falando contra o povo de Deus, a nação de Israel, o reino do sul. E a principal exortação das profecias de Oséias era sobre a idolatria do povo. Oséias afirma que em toda a sua idolatria o povo obtinha respostas. O meu povo consulta a sua madeira e a vara lhe dá respostas. Uma vara falante. Não sei se é isso que Oséias está dizendo, mas nós temos várias possibilidades. Eles buscavam os sacerdotes destas religiões e estes sacerdotes davam respostas aos adoradores. Eles falavam em nome do seu Deus. Baal está dizendo isto, Baal está dizendo aquilo. E acontecia aquilo que aqueles falsos profetas estavam afirmando, do jeitinho que o falso profeta dizia. Eu não sei se você entendeu. Essas religiões funcionavam.
As pessoas frequentavam esses locais de adoração, se curvavam diante das imagens, faziam os pedidos, consultavam os adivinhos e conseguiam respostas. Essa é a razão pela qual as multidões seguem outras religiões, porque elas encontram respostas nessas religiões. Alguma coisa acontece nessas religiões que faz com que as pessoas as procurem. As pessoas juram que algo grandioso aconteceu a elas e por elas naquela religião. Nunca fui, mas sei e já vi em fotos que na Catedral de Aparecida, a Catedral de Fátima ali em Aparecida, existe uma sala gigantesca, cheia de muletas. Centenas de aleijados foram lá, jogaram as suas muletas e saíram, ao que parece, andando. As muletas estão lá como testemunho de pessoas que afirmaram terem sido curadas. E aí? Atos 16, não precisa abrir não. Lucas conta a história de uma moça que estava possuída de um espírito de adivinhação. Paulo expulsa aquele demônio e a moça para de fazer adivinhações. O dono daquela moça fica furioso. Por quê? Porque ele ganhava muito dinheiro com ela. E se ganhava muito dinheiro é por quê? Porque ela tinha uma grande clientela. E a grande clientela existia porque os clientes anteriores ficavam satisfeitos. O povo obtinha respostas. Deus diz, Oséias diz, a sua vara lhes dá respostas. Oséias, falando da parte de Deus, nos diz que às vezes a falsa religião é capaz de fazer coisas sobrenaturais com a finalidade de enganar as pessoas. Os espíritos malignos, dizem as Escrituras, são capazes de operar sinais e prodígios. E a ação deles é tão poderosa. Lembra lá do que Paulo diz? Que se possível fosse, eles enganariam até os eleitos. É tão poderosa a ação deles. Os magos do Egito, assim como Moisés, transformaram a água em sangue, trouxeram rães, transformaram a madeira em cobra, não foi? Então, por trás destas coisas, ou misturadas com elas, existe a ação maligna para iludir as pessoas e levá-las cada vez mais para longe de Deus. Existe muita charlatanice, não acontece nada, mas às vezes acontece. Religião falsa. Você lê lá em Apocalipse 16, 14, é dito que da boca do dragão saem 3 espíritos parecidos com sapos. E João diz que são espíritos malignos, operadores de milagres. Então, o que eu quero dizer para você é que milagre não é algo que acontece apenas no âmbito da fé cristã. Existem curas em ambientes religiosos, de religiões que são comprovadamente falsas. Gente que pede a santos, gente que busca entidades na macumba, no candomblé, no espiritismo, e são curadas. O que eu estou tentando lhe mostrar é que nem tudo
que é sobrenatural é divino. Nem sempre quando existem curas, significa que foi Deus quem as realizou. A sua vara lhe dá respostas. Você nunca se perguntou como que é possível tanta gente estar seguindo religiões falsas? Por que que as igrejas neopentecostais vivem lotadas? O povo ingenuamente acreditando que tudo que é sobrenatural vem de Deus. Vai lá. E não é assim. Irmãos, preste atenção nisso. Não é só Deus que está operando no mundo. Existem espíritos enganadores, operadores de sinais. E ainda existe outra resposta. Existe o charlatão aos montes, talvez seja a maioria. Existe a falsa religião de espíritos malignos, operadores de sinais. E existe Deus, que cura não para abençoar. Existe Deus que cura para amaldiçoar. Deus pode fazer milagres para que as pessoas creiam na mentira. Deus atende a um pedido feito a Santo Antônio. Deus pode ocasionalmente fazer isso. E ao fazer isso, Deus está jogando cada vez mais aquela pessoa na idolatria. A pessoa acaba se tornando devota daquele santo de quem recebeu a cura, a graça e o favor, e vai para o inferno. Quem curou não foi o espírito maligno, foi Deus. Para que a pessoa ficasse ainda mais devota àquele santo e se perdesse. Da onde que você está tirando isso, pastor? Vamos provar na Bíblia, não é? A Bíblia, em várias ocasiões, nos mostra que Deus envia espíritos malignos para enganar os idólatras e os incrédulos. Eu não estou com um esboço aqui, mas eu acho que está aí. Depois você pode conferir, eu não vou ler os textos por causa do tempo, mas você pode conferir. 2 Crônicas 18. Deus envia um espírito mentiroso para, através dos profetas, enganar um rei idólatra. É Deus que manda. 1 Samuel 19. Um espírito maligno da parte de Deus vem atormentar Saul. 1 Timóteo 4:1. Diabos que são capazes de elaborar teologias complexas, sistemas doutrinários, iludem e enganam pessoas. Esse texto eu quero abrir, quero ler com você, faço questão. 2 Tessalonicenses 2. Abra aí, por gentileza. Segunda Tessalonicenses 2, a partir do verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. O que diz aí agora? Com todo poder, sinais e prodígios da mentira. Satanás não tem poder, não?
Está aí, ó. Realiza sinais, tem poder, realiza prodígios. Verso 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem. E por que eles perecem? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E agora, é por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Me explica aí. Pessoas que abandonaram a verdade, rejeitaram ao Senhor, e Deus entrega essas pessoas ao poder do erro, para que elas sejam cada vez mais iludidas, cada vez mais enganadas. Elas vão lá consultar o seu pedaço de pau e a vara vai responder. Elas vão lá procurar o seu santo e o santo vai lhes dar resposta. Deus permite que aqueles que os rejeitam sejam enganados, seja através de mentiras doutrinárias, seja em algumas situações através de milagres. São enganados pelo poder das falsas religiões operadas por homens cujo poder vem de espíritos malignos. Essas religiões funcionam, essas religiões dão respostas a muitas pessoas angustiadas, só que essas pessoas se afastam cada vez mais de Deus. Aqui, ó. Deus cura hoje. Cura. Mas cuidado, existe muito charlatão. E existem muitas curas que são realizadas pelo diabo. E existem aquelas curas que pode ser até Deus, para que a pessoa caia ainda mais no pecado e na idolatria. Algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, sinais, prodígios e curas não são prova de que uma pessoa ou religião vem de Deus. O que eu acabei de falar, né? Pastor, então qual é a prova? Qual é o sinal de que uma religião ou uma pessoa vem de Deus? Isso foi dito há muito tempo, quer ver? Por gentileza, abre lá em Deuteronômio 13. O último livro do Pentateuco, capítulo 13. Os 3 primeiros versos dizem assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses, que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Até aí. Mas como que eu não vou ouvir? Ele anunciou um sinal, o prodígio aconteceu. Isso não é de Deus? Há pouco tempo, alguns minutos atrás, você falou que os sinais validavam a mensagem. Ele anunciou, o prodígio aconteceu. Não é de Deus? Não necessariamente. O que é que vai dizer se um profeta é de Deus ou não? A doutrina. O milagre, quando é de Deus para o bem, o milagre ele vem acompanhado
da doutrina correta. Por isso que quando Jesus pregava tudo que estava anunciado no Antigo Testamento. O milagre, ele vem junto com a doutrina correta. Tem uma frase famosa de Lutero que ele diz assim: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Não se enquadra na Escritura, descarta, porque não é de Deus. O camarada fez um sinal, fez um prodígio e disse: vamos a outros deuses. Ele é um falso profeta, mesmo que ele faça sinais e prodígios. Olha o que diz a continuação do verso 13: porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. De que maneira que Deus prova o seu povo? Ele permite que o falso profeta faça um sinal. Ele quer saber se você vai seguir o falso profeta pelo sinal, pelo prodígio, pelo sobrenatural, ou se você vai seguir a palavra de Deus. Então, sinais, prodígios, curas são prova de que uma pessoa ou religião vem de Deus. Nós sabemos se alguém é de Deus pelo ensino, pela doutrina. Se essa doutrina, se o milagre está casado com a doutrina correta. Doutrina esta que honra e joga louvor e adoração a Jesus Cristo. Segundo, a única maneira de não sermos enganados pelos poderes sobrenaturais é tendo o Espírito Santo de Deus. Há pouco eu mencionei aquele texto que Paulo diz que o poder maligno é tão poderoso que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Não engana os escolhidos por quê? Porque eles são mais inteligentes, sagazes. Não. Porque o Espírito Santo não permite que os seus caiam na mentira. Quem não tem o Espírito Santo está sujeito a ser enganado pelos espíritos imundos. O Espírito Santo, ele é chamado assim exatamente pelo contraste com os espíritos imundos. Porque enquanto os espíritos imundos iludem as pessoas, o Espírito Santo é o Espírito da verdade que nos leva a Cristo Jesus através das Escrituras. O Espírito Santo é aquele que nos convence, que nos persuade, que abre os nossos olhos para a verdade que nos leva até Cristo Jesus. Então, a única maneira de não sermos enganados pelos poderes sobrenaturais é tendo o Espírito Santo de Deus, pedindo a Ele discernimento, sabedoria. Terceiro, Deus cura através da medicina, de remédios, do conhecimento, da ciência. Gente, não se deve fazer distinção. Preste atenção nisso. Não se deve fazer distinção entre Deus nos curar através da medicina e Deus nos curar de forma direta
através da oração de uma pessoa. Não se deve fazer distinção de curas através de meios e sem meios. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem deu capacidade? Quem deu capacidade ao cientista para descobrir fórmulas, medicações, remédios, tratamentos? Pensa no seguinte: que coisa extraordinária, que coisa extraordinária. Você está com aquela dor de cabeça, que um raiozinho de sol que entra ali, dá uma dor terrível. Você toma um negocinho desse tamanho aqui, ó. Uma hora depois, você está gritando, você está bem. Quem faz isso? Quem deu ao homem a capacidade de colocar naquele remedinho ali os ingredientes necessários que vão mexer com o seu organismo e você vai ficar bem? Quem foi? Que negócio abençoador é a tal da anestesia. Milhões de pessoas foram salvas e preservadas por causa dessa ferramenta da medicina. Quantas cirurgias que devolveram a vida, devolveram o bem-estar, devolveram a saúde a pessoas que estavam prostradas, que só foram feitas por causa da descoberta de um dentista chamado Thomas Morton em 1846. Quem fez isso? Penicilina. Já ouviu falar? É muito provável que você não estivesse vivo se não fosse a penicilina. Se não fosse pela descoberta do bacteriologista escocês chamado Alexander Fleming, a vida do ser humano é outra depois dessa descoberta. Meus irmãos, nós devemos ser gratos a Deus. Nós devemos levantar a mão para o céu e agradecer a Deus, porque nós vivemos num momento da história onde Ele permitiu à humanidade conhecer e usufruir de analgésicos, de anti-inflamatórios, de antissépticos, de broncodilatadores, de antidepressivos, de vacinas, de vitaminas, de corticoides, de diálises, de quimioterapias. Nós devemos agradecer a Deus, porque Ele deu capacidade aos homens para descobrir todas essas coisas que nos trazem uma qualidade de vida extraordinária. Essa semana eu fui visitar o pai de Tânia. Estava lá convivendo com, nem sei se tinha mais joelho, há anos, com dor. Aí foi lá, fez uma cirurgia, colocou uma prótese. Perguntei: Zé Rangel, você está dor nenhuma, vai andar, daqui a pouco vai fazer no outro joelho e vai andar normalmente. Isso é o quê? É um milagre que durante milhares de anos o homem nunca sonhou que poderia ser feito.
Quem deu capacidade ao homem para fazer isso? Deus cura através da medicina. Deus cura através de medicações. Eu me lembro que uma vez eu estava com uma enxaqueca e tinha tomado remédio e nada passava aquela dor e foram horas, foram se prolongando horas com uma dor insuportável. Eu deitei, fechei o quarto, nada passava. Fui para o hospital. Consegui nem falar direito, tanta dor. Aí o médico, vai lá, senta lá na emergência, senta lá no leito. Aí botou a medicação. Irmãos, quando aquela medicação foi entrando, eu fui dizendo glória a Deus. Eu fui dizendo Deus seja louvado. Porque alguém descobriu que isso aqui elimina a minha dor. Não tenha dúvidas, Deus cura, e cura todos os dias, e cura os milhares de pessoas todos os dias. De que forma? Através da medicina, através de remédios, através do conhecimento da ciência. Os profissionais da saúde que aqui estão, quero dizer para vocês o seguinte: vocês são agentes de Deus para abençoar a humanidade. Você é um instrumento de Deus para curar pessoas. Toda cura é de Deus. Quer seja em resposta direta à oração, quer seja através do uso de medicamentos, a não ser aquela lá que é para enganar as pessoas, usada por Satanás. À medida que os anos passam, nós estamos envelhecendo, não é? À medida que os anos passam, nós estamos apodrecendo. Se você tem dúvida disso, fique do lado de um defunto. 48 horas depois da morte dele, nós vamos apodrecendo. E quando morre, é rápido demais. Sabe o que é isso? Salário do pecado, consequência da morte. Então, qualquer reversão deste caminho de degeneração é intervenção divina. Qualquer reversão desse caminho que nos faz envelhecer e adoecer é intervenção divina. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Deus cura. Cura. Claro que cura. Existem dons de cura? Não. Não existem. Mas Deus cura. Então eu posso orar por uma pessoa? Deve. É seu dever e é meu dever. E Deus pode curá-la, como curou lá o filho do pastor Ivênio, ou pode curá-la com medicação. E pode curá-la também, sabe de que forma? Com a morte. A pessoa estava enferma, morreu. Está curada. Foi para o céu, filho. Lá não tem mais doença. Ficou curada através da morte. O instrumento que Deus usa para curar alguns pode ser o milagre.
O instrumento que Deus usa para curar outros pode ser a medicina. E tem aquelas pessoas que Deus cura através da morte. É porque nós pensamos que a nossa vida, ela acaba aqui, ela está restrita aqui. Nós não conseguimos lembrar ou viver de uma forma, como nós acabamos de cantar há pouco aqui, ó Alfa, Ômega, ansioso espero a sua volta. Irmão, Jesus pode voltar naquele grande dia, quando todo mundo vai ver, ou Jesus pode voltar com a sua morte. Quando você morre, Jesus voltou para você. Deus pode nos curar através da nossa morte. Há um homem chamado Joseph Bailey. Ele é autor de um livro cujo título é Enfrentando a Morte. Ele perdeu 3 filhos. Os 3 que tinha. Um morreu com 18 anos. Outro morreu com 5 anos. E outro morreu com 18 dias. Quando o filho dele de 5 anos morreu de leucemia, alguém chegou para ele e perguntou o seguinte: como que você se sentiria se a cura dessa doença fosse descoberta? Olha o que ele disse: eu ficaria agradecido, mas ela não teria importância nenhuma em relação ao meu filho. Deus decidiu levá-lo para casa na idade de 5 anos. O meio foi puramente acidental. Deus quis levar. Se não fosse a leucemia, seria outra coisa. Sabe o que isso significa? Deus é soberano. Ele cura da forma que Ele quer. Sendo através de forma direta, seja através da medicina, seja através da morte. Eu não estou dizendo, por favor, não entenda a minha palavra como uma postura fatalista para com a vida, de maneira que nós não devemos lutar pela continuidade da nossa vida, uma vez que Deus é soberano. Não é isso. Não significa que a gente não deve buscar a cura das nossas doenças, que nós não devemos fazer atividades físicas, que nós não devemos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para evitar doenças. Não, o que eu estou querendo dizer é que a cura física neste mundo, ela é apenas um adiamento daquilo que é inevitável. É um adiamento do que é inevitável. Você ficou curado lá no ano de 2012. Uma hora você vai morrer. As pessoas que foram ressuscitadas por Jesus voltaram a morrer de novo. Todos nós iremos morrer um dia. E quando a nossa hora chegar, provavelmente por causa de alguma doença, um infectologista famoso no mundo disse assim: todos os seres humanos no mundo vão morrer de câncer. Alguns morrem antes de outras doenças, mas se não morrer, vai morrer de câncer. Todos nós um dia iremos morrer. E quando a nossa hora chegar, são essas verdades que nós temos ouvido
a respeito das doenças, a respeito da maneira de Deus tratar as nossas doenças, a respeito de milagres, a respeito de curas. São essas verdades que nós precisamos ter em mente, para que elas sustentem a nossa fé, para que elas sustentem o nosso testemunho, para que não venhamos a blasfemar do nosso Deus. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Eu sei que eu falei isso, mas tem gente que está aqui que não estava quando eu falei isso no domingo retrasado. E eu acho essa palavra, eu quero encerrar com ela, eu acho essa palavra extraordinária. Pastor James Boyce, com câncer, um teólogo americano, com câncer. A igreja começou a orar. Foi lá e falou com o pastor: pastor, nós estamos orando pela sua cura. E ele disse assim: vocês podem orar, vocês devem orar, mas eu acredito que o mesmo Deus que pode me curar, Ele podia impedir de eu contrair o câncer. Então, se esse é o propósito dele, se ele quiser me curar, tudo bem. Se ele escolher me levar para a glória através dessa enfermidade, tudo bem também. Irmãos, nós precisamos ouvir essas coisas e acreditar nessas coisas, para que quando a enfermidade bater na porta da nossa casa, a gente seja capaz de dizer: tudo bem também. A gente seja capaz de, como bons cristãos, dizermos: se Deus quiser me levar, tudo bem também. Vamos orar. Ó Deus, eu não sei se eu estou preparado para dizer tudo bem também. Mas eu peço que o Senhor me ajude. Eu peço que o Senhor me dê graça para que diante das enfermidades, das doenças, das lutas, aquilo que eu tenho pregado, anunciado, possa ser verdade na minha vida também. Ó Deus, um dia, todos nós que aqui estamos, iremos morrer. Enfrentaremos provavelmente situações de enfermidade. E ó Deus, quando este dia chegar, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a testemunharmos a fé que temos, testemunharmos do Deus gracioso, bondoso, misericordioso,
que não deixa de ser gracioso, bondoso e misericordioso por causa da nossa dor e da nossa enfermidade. Ó Deus, livra-nos dos charlatões, livra as pessoas que amamos dos falsos profetas. Dá-nos, ó Deus, discernimento sobre os milagres, as curas que acontecem, surgem, aparecem ao nosso redor. Que o Teu Espírito Santo possa abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para não sermos iludidos. E ó Deus, que venhamos a realmente acreditar que o Senhor, como um Deus gracioso, amoroso, cuida de nós, mesmo na enfermidade, mesmo na morte. O Senhor continua nos amando, cuidando, protegendo, como sempre fizeste. Dá-nos, ó Deus, este entendimento hoje, e dá-nos este entendimento no dia em que estivermos no leito de um hospital. Faz isso, ó Deus, na minha vida, na vida desta igreja, na vida dos meus irmãos e irmãs aqui, em nome de Jesus.